Olá, meus amigos. Nós vamos começar hoje um trabalho com diversos vídeos. Cada um nós vamos fazer a reflexão e a exposição de uma parábola de Jesus, de uma maneira bem rápida. Vamos procurar com palavras simples passar para que possamos compreender alguma coisa em relação àqueles ensinamentos profundos que Jesus nos ensinou através daquelas histórias que ele formulava, utilizando de elementos do dia a dia do povo, daquele povo agricultor, daquele povo que estava ao seu lado. Hoje, então, nós vamos começar falando a respeito da parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus por semelhança: Saiu o que semeia, a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedregulho, onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram. Outra finalmente caiu em terra boa. Vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60, e outros a 100 por um. Dito isto, começou a dizer em alta voz: O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então nós vemos nessa parábola, nessa história formulada por Jesus, alguns elementos que nos são caros. Todo ensinamento de Jesus visava para que nós abríssemos os olhos e olhássemos para a vida imortal, olhássemos para a vida no plano espiritual. Jesus, quando diz que o semeador saiu a semear, o semeador é a figura daquele que já tomou conhecimento dos ensinamentos, das leis de Deus, e ele passa a divulgar essas leis, a ensinar o seu próximo. No caso, o semeador aqui é Jesus. Em outros tempos foram profetas, em outras ocasiões, líderes religiosos, aqueles que tomaram conhecimento das leis de Deus e passaram assim a ensinar o seu próximo qual era o caminho a ser seguido para o nosso comportamento de acordo com as leis do Criador, para que nós pudéssemos viver em paz, conquistar o reino de Deus em nossa intimidade. A semente é esse conhecimento que é espalhado para toda a humanidade. Ninguém pode negar ou argumentar que nunca tomou conhecimento das leis de Deus, do Criador. Primeiro, porque aprendemos que as leis estão gravadas em nossa consciência, em nossa intimidade. E todos nós, no estágio evolutivo que nós estamos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos qual é o comportamento que nós devemos ter. Muitas vezes, mesmo sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é errado, nós passamos por cima dessa consciência e praticamos aquilo para satisfação dos nossos interesses. Mas sabemos que aquilo que nós fizemos foi errado. Então, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, em nossa intimidade. Somos nós, naquela linguagem figurada de Jesus, onde ele fala da terra entre pedregulhos, da terra entre espinhos e depois da terra boa. Quando nós recebemos as orientações das leis do Criador, muitas vezes nós ficamos entusiasmados com aquilo que nós aprendemos. Aquilo nos dá uma esperança
de coração, uma esperança em nossas vidas, né, de caminhar de acordo com as leis de Deus. Mas muitas vezes vem a dificuldade, que é simbolizado pelo sol ardente, e nós não permitimos que aquele ensinamento que nos foi dado de esperança, da necessidade de compreender o próximo, da necessidade de perdoar o comportamento equivocado do nosso próximo. Então, todos esses ensinamentos nós acabamos por deixar de lado. E nós voltamos a agir como agem os homens, as mulheres no mundo, né? Buscando a satisfação dos interesses materiais, buscando a felicidade passageira que o mundo material nos proporciona. Então deixamos para lá os ensinamentos que recebemos e passamos novamente a viver de acordo com aquela costumeira maneira que vínhamos vivendo. Num outro momento recebemos os ensinamentos do Cristo, mas diante das grandes dificuldades da vida, simbolizadas pelos espinhos que Jesus conta aqui nessa parábola, nós acabamos nos sufocando com as dores, os sofrimentos, e deixamos que essas dores e esses sofrimentos, as dificuldades, nos abatem. E dessa maneira, aquele ensinamento que nós aprendemos, que era para nos dar força para superar justamente essas dificuldades, os espinhos da vida, nós deixamos de lado e desistimos. E voltamos a viver da velha maneira, reclamando de tudo, sendo rebeldes em relação aos acontecimentos da vida, distanciando dos esclarecimentos e os ensinamentos evangélicos. Num outro momento, simbolizado pela terra boa, são aquelas pessoas que recebem os ensinamentos evangélicos e aquilo lhe dá uma força, lhe dá uma base de sustentação, lhe dá uma certeza absoluta que nós estamos sendo amparados em todos os momentos da nossa vida, nos dá uma base, uma certeza absoluta que a vida material é passageira, que nós estamos sujeitos a inúmeras dificuldades, mas nós vamos superá-las, porque elas servem sempre de aprendizado, e assim nós vamos melhorando. E após o término da existência material, existe a continuidade da vida espiritual. E assim por diante, sempre retornando para a vida material, retornando para a vida espiritual e aprendendo cada vez mais. Numas reencarnações de uma maneira mais fácil, em outras reencarnações de uma maneira mais difícil, mas sempre melhorando e caminhando na direção de Jesus com confiança, porque nós estamos aprendendo, nós assimilamos o conhecimento, o ensinamento do Cristo. No nosso caso dos espíritas, também os ensinamentos da doutrina espírita, que nos dá uma força fenomenal para superarmos as dificuldades com maior facilidade, diante da compreensão dos acontecimentos da vida. E aí é a terra boa, porque nós permitimos que a semente do conhecimento germine em nossa intimidade. E assim ela vai crescer, vai se desenvolver e vai dar frutos. O que significa dar frutos? Significa que, uma vez aprendido, uma vez assimilados os conhecimentos evangélicos, dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, nós passamos a ensinar o nosso próximo, nos tornando semeadores. E de acordo com a nossa vontade e a nossa determinação, nós vamos semear para o nosso próximo, alguns orientando aqueles que estão ao seu lado, a sua família, outros ampliando esse círculo de orientação para a sua comunidade e outros ampliando muito mais, como nós vemos esses inúmeros líderes religiosos que têm grande conhecimento e divulgam o seu conhecimento para toda uma sociedade, para toda a humanidade.
Então, fica aqui para a nossa reflexão os elementos que Jesus utilizou, simbolizando a semente, o semeador, a terra boa, o terreno com pedregulhos, o terreno com espinhos, a germinação da semente na árvore que deu inúmeros frutos. Tudo isso refere-se a nós, tudo isso referindo-se à nossa capacidade de assimilar o conhecimento, de colocar em prática o que aprendemos e assim de crescermos diante de nosso Pai, diante do Criador. Fica então assim, meus irmãos, este conhecimento nessa parábola maravilhosa, onde cada vez mais, toda vez que nós lermos e estudarmos, nós vamos extrair mais profundamente ensinamentos, a essência espiritual das palavras que Jesus utilizou. Meus amigos, meus irmãos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro. Até mais!